A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição sobre a relevância da igreja cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador, apresentando a real necessidade de se realizar a integração das pessoas à igreja, explicando como deve ser a correta integração de novos convertidos e de pessoas que se filiam à igreja vindo de outros lugares, expondo sobre a necessidade de os membros da igreja local se envolverem ativamente no processo de integração das pessoas à igreja. Aproveite aí para interagir no canal com seu comentário e o seu like, ressaltando a relevância do conteúdo desse vídeo para impulsioná-lo a ser sugerido aí pelo canal a muitas outras pessoas. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, confira se você continua inscrito no canal, se inscreva ou reinscreva, acione aí o sininho para você receber a notificação sempre que houver um novo vídeo. Estou em oração por sua vida, que Deus te cubra com toda sorte de bênçãos. O texto áureo da lição bíblica de hoje está em Romanos capítulo 15, versículo 7, que diz: Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Como verdade aplicada, o pastor Josué Gouveia, ele destaca que é dever de cada membro do corpo de Cristo participar do processo de integração dos novos convertidos à nova vida, à nova comunidade. O texto bíblico de referência é Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6, onde consta o registro de recomendações do apóstolo Paulo quanto à necessidade da manutenção da unidade e das demais importantes características cristãs na igreja. A principal missão da igreja em anunciar o genuíno evangelho, a que ainda falta ser alcançado por ele, ser levado a se converter a Cristo, estará incompleta caso a igreja cristã ela deixe de evidenciar ser praticante dos ensinamentos de Jesus, em especial o amor ao próximo, que habilita a igreja a conquistar vidas para Cristo e integrá-las à sua igreja. Ou seja, além de contribuir e construir a unidade na igreja, é preciso esforço concentrado quanto à manutenção diária, resiliente e contínua da unidade cristã. Isso feito, o engajamento e o comprometimento dos novos convertidos às atividades aí da igreja vai ser algo natural, pois esses novos convertidos eles aprenderão vendo aí e participando de forma prática no dia a dia da igreja, a exemplo do que ocorreu na igreja primitiva, que está descrito aí no livro de Atos dos Apóstolos. A importância da integração dos novos convertidos e de outras pessoas que chegam à igreja vindo de outras localidades cria um ambiente receptivo, um ambiente acolhedor aos novos integrantes da igreja e aos visitantes, construindo uma boa primeira impressão. Indica que a igreja local ela reconhece e desempenha essa relevante prática incentivada pelo contexto bíblico sagrado. Ajuda, contribui para fixar e segurar os frutos resultados da evangelização e do ensino mais detalhado e profundo que é feito das Escrituras no decorrer dos cultos. O ambiente receptivo é algo extremamente importante, sendo a principal causa, a grande responsável da permanência das pessoas na igreja. Há um escritor que diz que primeiro a pessoa ela se converte às outras pessoas da igreja, primeiro ela se sente integrada às pessoas da igreja, para somente depois se converterem a Cristo e se ajustarem ao genuíno evangelho. Essa é uma realidade, pois se a pessoa ela deixar de se sentir aceita e integrada na igreja, essa pessoa vai embora sem sentir saudade de voltar. Cartazes de boas-vindas, um cumprimento agradável com um sorriso no rosto, condução para a pessoa encontrar aí um bom lugar para se assentar, ouvir a palavra de Deus e prestar o seu culto ao Senhor, auxílio para encontrar as referências bíblicas que são mencionadas por quem estiver conduzindo o culto ou ministrando a palavra de Deus, auxílio com as informações sobre questões relacionadas à igreja, ajuda no cuidado com as crianças, atenção, educação, carinho, boa hospitalidade, sensatez, zelo e reverência pelo que é sagrado, fidelidade na forma como a pessoa desempenha a vida cristã, pontualidade, muito mais que paixão, que representa o amor eros, amor ágape, amor incondicional pelas vidas, em situação de vulnerabilidade espiritual, alma desejosa de ser útil ao reino de Cristo e também às pessoas que precisam aceitar o reino do Senhor, o correto e necessário exercício da mordomia cristã, esses elementos fazem toda a diferença para as pessoas se sentirem acolhidas
integradas à igreja. Cada pessoa, ao se chegar e permanecer na igreja, deve se sentir como sendo especial e importante para quem já compõe a igreja. A semelhança de como Jesus se comportou em relação à humanidade, se entregando para ser sacrificado por ela, mesmo antes de a humanidade se converter a ele, e mais, ciente de que nem toda a humanidade se converteria a ele. A forma amorosa, despreendida, atenciosa e dinâmica na qual Jesus ele desempenhou o seu ministério terreno foi a melhor e mais sincera forma de Jesus dar boas-vindas a todos ao reino de Deus e fazer com que as pessoas se sentissem à vontade em serem integradas ao reino de Deus. Vale frisar aqui que, no momento da leitura bíblica, quem estiver na recepção da igreja, acolhendo, recebendo as pessoas, deve solicitar às pessoas que forem chegando que aguardem a conclusão da leitura para terem acesso ao templo e buscar um local de se assentar para cultuar o Senhor. A relevância bíblica da integração ela fica claramente demonstrada na forma como a igreja primitiva ela integrava os novos convertidos à comunidade cristã. Mesmo ciente de que corria o risco de acolher alguém que viesse a prejudicar a igreja, a fé no poder transformador do evangelho era tão grande que o acolhimento virou marca registrada na igreja primitiva. O mover do Espírito Santo atraía as pessoas para ouvir a palavra de Deus e convencia as pessoas a se converterem a Cristo. E a igreja primitiva se encarregava de cuidar e discipular os novos convertidos. Saulo de Tarso, por exemplo, quando ele se converteu a Cristo, por ser um perseguidor declarado dos cristãos, ele encontrou resistência de muitos em seu acolhimento na igreja. No entanto, Barnabé se encarregou de se aproximar de Saulo, discipulá-lo, conduzi-lo e apresentá-lo aos apóstolos e integrá-lo ao corpo ministerial. Fato que o próprio Espírito Santo confirmou, ordenando que Saulo, juntamente com Barnabé, fossem separados para a obra ministerial. Posteriormente, foi a vez de Paulo integrar Silas no ministério, sem falar em tantas outras pessoas que se tornaram filhas espirituais e ministeriais do apóstolo Paulo. Como havia na igreja primitiva resistência em acolher judeu na igreja, Deus ele deu uma revelação ao apóstolo Pedro e o comissionou a ir na casa de Cornélio, evangelizá-lo, ganhar ele, a sua família e os seus amigos para Cristo, bem como descê-los às águas batismais. Barnabé, Paulo e Pedro são exemplos dignos de serem seguidos por todos os obreiros e obreiras da igreja no desempenho da importante função de integração com muita simpatia, acessibilidade, bom humor, cordialidade, boa comunicação e, acima de tudo, demonstrando que gosta de gente. O ministério de integração é muito importante porque segura os frutos do evangelismo na igreja. O saudoso bispo Abigail Carlos de Almeida, ele dizia que a Assembleia de Deus é uma excelente parteira e uma péssima babá. Já o saudoso pastor Valdir Bícego, ele apontou que apenas 10%, uma em cada 10 pessoas que aceitam a Jesus, descem às águas batismais. De cada 10 pessoas que descem às águas batismais, apenas 3 permanecem como membros do corpo de Cristo após um ano da conversão. Essa triste estatística, ela revela que apenas 3% de todas as pessoas que aceitam a Jesus continuam a sustentar a fé e a prática cristã um ano depois de convertidos. 97% se perdem pelo caminho. Dá uma olhada aí na sua igreja local, como está a questão da evangelização efetiva? Quantas pessoas se convertem a Cristo durante o ano? Como está a questão da integração dos novos convertidos? Quantas pessoas descem as águas batismais nesse mesmo período de um ano? E quantas dessas pessoas estão permanecendo genuinamente convertidas, denotando uma vida transformada pelo poder do Evangelho? Essa realidade local aí te incomoda ou você continua se sentindo aí confortável? Analise, reflita sobre essa questão. O pastor Josué Gouveia, ele compara o novo convertido a uma criança recém-nascida que precisa de cuidados, alimentação especial, higiene, ajuda para aprender a andar e a falar, oferecidos por uma pessoa madura e responsável
para que essa criança ela consiga sobreviver e ganhar estrutura para se manter sozinha. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, Pedro ele alerta que é preciso alimento racional não falsificado para que haja crescimento saudável e sustentável. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Paulo ele orienta que os fortes, os que têm estrutura, os que têm maturidade espiritual, devem ajudar os mais fracos a cumprirem os princípios cristãos. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 3, Paulo ele lamenta existir pessoas na igreja que insistem em permanecer imaturas e carnais, atitudes altamente prejudiciais à igreja cristã, que afasta outras pessoas da igreja, pois ao invés de se apresentarem como cartões postais para atrair as pessoas à igreja, quem age de maneira imatura, de maneira carnal, provoca repulsa nas pessoas, macula a igreja e o bom nome do Senhor Jesus Cristo. A integração plena do novo convertido é muito importante para dar ao novo convertido a convicção da fé cristã, culminando com o testemunho público do seu novo nascimento em Cristo por meio do batismo nas águas. Não deve haver ressalvas ou restrições a quem faz parte do corpo de Cristo e se mantém em comunhão com Cristo e com a igreja. Para desempenhar bem suas funções, o novo membro ele deve conhecer todas as áreas de atuação da igreja e ser integrado à vida ativa da igreja nas áreas espiritual, eclesiásticas e social, possibilitando assim que o novo membro, o novo convertido, além de encontrar o seu lugar no reino de Deus, ele seja útil e também contribua para a expansão do reino de Deus na terra. A integração espiritual, ela está vinculada ao genuíno ensino bíblico e à ajuda para que a pessoa ela permita que o Espírito Santo continue trabalhando nela e por ela, para que a sua fé em Cristo ela seja alicerçada e consolidada sobre aí as bases dos princípios cristãos, se tornando resiliente, saudável e sustentável. O Espírito Santo ele deve ter liberdade de ação na vida da pessoa, pois o Espírito Santo é o único que opera a obra da regeneração por meio da aplicação da palavra de Deus na vida da pessoa, permitindo que essa pessoa se torne de fato e de direito membro do corpo de Cristo. Outra importante ação de integração é a condução dos novos convertidos, dos novos membros, na busca pelo batismo no Espírito Santo, que é um revestimento espiritual extremamente importante. Na busca também pelo fruto do Espírito e todas as suas características que evidenciam que a pessoa ela tem uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Na busca também pelos dons sobrenaturais do Espírito Santo que capacitam os servos e servas de Cristo a ultrapassar os seus limites pessoais e a realizar obras extraordinárias pelo poder do nome, pelo poder do sangue e pelo poder da palavra de Jesus. A integração eclesiástica ela se refere à integração da pessoa às atividades da igreja local, o seu acesso, a sua participação em todas as atividades regulares da igreja, incluindo também o exercício ministerial. A integração eclesiástica envolve a conscientização quanto à necessidade de ter havido verdadeira conversão, da seriedade que é fazer parte do corpo de Cristo e, respectivamente, ser um autêntico representante de Cristo na terra. Também envolve a conscientização quanto à necessidade de vida devocional prática, diária e resiliente, também contínua para preservar a vida cristã intacta. Envolve a conscientização da necessidade de preparo adequado para o exercício ministerial. O exercício ministerial ele exige que a pessoa ela tenha conhecimento desde as questões relacionadas às doutrinas fundamentais da fé em Cristo, incluindo o batismo nas águas e a participação da ceia, a conscientização da necessidade de cumprir as obrigações cristãs relacionadas ao sustento e à manutenção da igreja, incluindo a frequência e a participação nas atividades regulares da igreja, a intercessão, o serviço cristão, os dízimos e as ofertas. Inclui também o conhecimento, as questões relacionadas ao compromisso, à responsabilidade em cumprir o ID de Jesus, evangelizando, ensinando e fazendo novos discípulos para Cristo. Inclui também o conhecimento quanto à relevância da unidade cristã, o esforço concentrado para que a igreja cristã ela continue sendo edificada em Cristo e seus membros se ajudem mutuamente.
inclui o conhecimento bem estruturado quanto aos acontecimentos bíblicos futuros, quanto às questões escatológicas e à eternidade com Cristo ou sem Cristo. Ficando claro aí a importância das pessoas espiritualmente experientes trabalharem no treinamento e na integração eclesiástica dos novos membros, denotando as mesmas características de receptividade, disposição, sensibilidade, carisma, sorriso no rosto, brilho nos olhos, cuidado, amor, zelo, dedicação e disciplina, tudo em conformidade com o contexto geral das Escrituras. Quanto à integração social na igreja, ela também é igualmente importante, pois além de a igreja ser uma instituição espiritual, a igreja é uma instituição composta por pessoas que devem se relacionar bem entre si, como também se relacionar bem com a sociedade na qual a igreja está inserida. Tudo deve ser feito aí dentro dos princípios cristãos que preconizam a valorização da vida humana como obra-prima da criação, criada à imagem e à semelhança de Deus. Independentemente de as características pessoais distintas, todas as pessoas possuem uma alma que clama por se relacionar com o Criador, ainda que essa pessoa precise experimentar em si a obra de salvação ou se permitir que a obra de salvação seja concluída e consolidada. O tratamento amistoso, respeitoso, sincero, com um sorriso no rosto e com um brilho nos olhos é um excelente cartão de boas-vindas a quem chega à igreja. Do contrário, a pessoa ela se sentirá como um peixe fora d'água e seu maior desejo será se distanciar o quanto antes. A integração dos novos convertidos ou de pessoas que vão chegando à igreja com as demais pessoas que já compõem a igreja, com as famílias da igreja, as farão se sentirem percebidas, valorizadas e úteis no ambiente sagrado, despertando aí sempre o desejo de se estar nesse ambiente agradável, aconchegante, amistoso, seguro e sob o mover sobrenatural de Deus. No processo de integração das pessoas novas convertidas, deve-se ter o cuidado aí de auxiliar a pessoa nos ajustes na forma de falar, de se comportar, de se relacionar e de aprofundar o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Em um ambiente novo, com princípios totalmente opostos dos vivenciados no sistema mundano, o tempo de adaptação vai variar aí de uma pessoa para outra. É preciso ter paciência, exercitar o amor cristão, sem ser conivente com o pecado ou com quaisquer coisas que comprometam a comunhão da pessoa com Deus. Brincadeiras de mau gosto, piadinhas, olhares condenatórios, atitudes de desprezo ou de indiferença, exclusão de atividades da igreja, críticas pejorativas, falta de compaixão e de amor ágape, são elementos que maculam a igreja, pois inevitavelmente fará os novos convertidos ou as pessoas que estão chegando a se sentirem péssimas e a abandonarem o santuário. É muito importante que as pessoas que estejam escaladas para estar trabalhando na recepção ou que sejam líderes de departamentos, cheguem mais cedo à igreja para recepcionar, acolher e integrar as pessoas, cientes de que tudo deve ser feito para Deus, dentro do padrão estabelecido pelo próprio Deus nas Escrituras Sagradas. O envolvimento pleno da igreja, de todos os departamentos e ministérios, é de suma importância, pois vai evidenciar que a igreja, como um organismo vivo e atuante, ela está saudável no desenvolvimento de suas atividades, no seu crescimento sustentável e na integração dos novos membros. Diz o ditado popular que uma andorinha só não faz verão. Deixar que uma pessoa, ou apenas poucas pessoas da igreja, se empenhem no processo de integração, além de desumano, constitui um ato de desobediência às instruções sagradas. O trabalho de integração deve ser uma realidade em todos os departamentos da igreja. Crianças, adolescentes, jovens, mulheres, varões, círculo de oração, mídia, louvor, instrumental, limpeza, segurança que cuidam do pátio da igreja, recepcionistas, diaconia, presbíteros, evangelistas, missionários, pastores e os membros em geral. Todos devem ter pessoas aí treinadas, dinâmicas, esforçadas e dedicadas para promover essa importante ação inclusiva das pessoas que são alcançadas pelo Evangelho e que precisam encontrar na igreja um ambiente que ofereça as condições necessárias
para se sentirem acolhidas, serem tratadas, desenvolver e consolidar a fé em Cristo, se arraigar com raízes profundas para conseguir seguir firme a jornada cristã rumo à eternidade com Cristo. As bênçãos do envolvimento da igreja na integração, elas são enormes e promovem ganhos, maturidade, crescimento espiritual, ministerial e pessoal, pelo fato de a pessoa que envolve na integração se tornar uma cooperadora de Deus. É importante frisar que a maior recompensa ela vem de Deus, como resultado aí direto da obediência cristã em desenvolver o ID de Jesus e, respectivamente, a estruturação e o crescimento saudável e sustentável da igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Nesse processo de integração, haverá momentos que quem realiza esse trabalho precisará ser ousado, nunca se deixar se intimidar com eventuais situações inesperadas e tomar as ações que se fizerem necessárias para uma boa integração das pessoas nos padrões bíblicos, para a manutenção da ordem no ambiente de culto, para que tudo seja feito para a glória de Deus. Quanto às qualidades da pessoa que faz a integração, é preciso ser genuinamente convertida a Cristo e convicta da sua salvação, ser convicta da sua missão no corpo de Cristo, ter e manter uma vida devocional prática com leitura bíblica, jejum e oração, ter conhecimento bíblico que o habilite a explicar com mansidão e propriedade às pessoas o plano de salvação, bem como sanar eventuais dúvidas quanto aí às atividades da igreja. Precisa ser cheia do Espírito Santo e evidenciar as características do fruto do Espírito, estar ativamente integrada à igreja local, ser compromissada com a responsabilidade assumida, ser paciente e sábia para ajudar as pessoas a atingir a maturidade na fé, ser atenciosa com as pessoas tanto nas chegadas à igreja quanto no final dos cultos e eventos, ser respeitosa e disposta a obedecer às lideranças em conformidade com os princípios cristãos. Os 3 aspectos essenciais da integração são, em primeiro lugar, criar um ambiente acolhedor, tanto no primeiro contato quanto na permanência das pessoas na igreja. Segundo, desempenhar o processo de integração ciente de que se trata de uma instrução bíblica muito importante. O terceiro aspecto é contribuir para que os frutos da evangelização permaneçam e a pessoa consolide a fé em Cristo. É através da integração espiritual, eclesiástica e social que os novos convertidos e os chegantes eles vão fortalecendo a vida cristã e encontram o seu lugar no reino de Deus. Todos os ministérios e departamentos da igreja precisam estar envolvidos e serem veículos de integração para que o novo convertido ele se sinta acolhido na igreja, se torne parte do corpo de Cristo, membro da família de Deus, um novo discípulo, uma nova discípula, vocacionado a cumprir a mais sublime missão da igreja, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, oferecendo a salvação por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.